Então eu já vou começar a mostrar para vocês a personagem hoje da nossa história. A pequena Esther, uma jovenzinha chamada Esther. O nome dela é Hadassa, que também significa Esther. Esther era uma garota judia, ela era do povo de Deus, dos judeus, amava Deus, conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu conheço, o Deus que a maioria de vocês, talvez todos, eu não sei, né, que está aí do outro lado, conhece também, ou talvez algumas pessoas estão aí que ainda não servem, que ainda não conhecem esse Deus soberano, Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E esta moça, a Esther, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. E olha só que coisa interessante, Esther era uma moça simples, uma moça pobre. Ela foi criada por um tio chamado Mordecai. E aí eles estavam agora morando numa cidade chamada Suzã. E lá naquela cidade eles eram pessoas simples. Mas vocês acreditam? Esther, ela teve uma oportunidade única na vida dela. Ela pôde casar com um rei. É verdade. Ela casou com um rei, um homem chamado Assuero. Era o rei Assuero, o todo-poderoso da cidade. Esther foi coroada rainha, daquela moça pobre e simples, agora transformada em uma rainha. Olha só que oportunidade. Esther foi morar dentro de um castelo, num lugar lindo, onde ela tinha todas as coisas que eram boas, a melhor alimentação, as melhores roupas. Era uma rainha agora. Seu tio, Mordecai, ele sentava lá fora, nos degraus, no portão, na entrada do castelo. Todos os dias o Mordecai, o tio de Esther, ele sentava ali para poder saber notícias da sua sobrinha Esther, que morava lá dentro do castelo. E aí, naquele tempo, tinha um homem chamado Amã. Amã, ele era um dos empregados do rei, mas era um homem importante, tinha uma função muito importante ali dentro do castelo. E sabe de uma coisa? Sempre que Amã passava pelos portões do castelo, as pessoas que estavam ali ao redor do castelo reverenciavam, baixavam a cabeça, tipo adorando Amã. E ele gostava, ele era vaidoso, ele se sentia o todo-poderoso, ele queria ser mais ou menos parecido com o rei Assuero. Então, as pessoas sempre estavam ali falando, olá, Amã, e baixava a cabeça. Mas Mordecai, o tio de Esther, ele era um homem também que amava a Deus, era um homem judeu e que ele acreditava no Deus Todo-Poderoso e que só esse Deus deveria ser adorado. Como Mordecai, o tio de Esther, já sabia que aquele homem Amã tinha o nariz arrebitado, ele era orgulhoso, ele era altivo, ele queria ser maior do que os outros, Mordecai não adorava, não reverenciava, não baixava a cabeça quando Amã passava por ali, até porque ele não era o rei. E sabe, com tanta raiva, Amã ficou com tanta raiva de Mordecai que queria que Mordecai, o tio de Esther, morresse. Só que ninguém sabia ainda que Esther era judia, que Esther era do povo de Deus, assim como Mordecai era. Então, como Amã não conhecia muito a história, sabe o que ele fez? Ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva dentro do coração dele do rei, de Amã, que ele chegou até o rei e disse assim, rei Assuero, olha, tem uma porção de pessoas aqui na sua terra, na sua cidade, que eles têm uma lei diferente, que eles não obedecem às suas regras. Rei, eles não obedecem às leis daqui, eles obedecem uma lei diferente. E eu acho, rei, o Amã falou, que esse povo judeu, eles têm que morrer. O senhor deve eliminar todos eles, tirar todos eles da sua cidade. É a melhor coisa que o senhor deve fazer. E sabe, crianças, o rei não estava nem aí. O rei disse, o que é que eu tenho que fazer? Amã disse, olha, pega esse papel aqui, é um decreto, e o senhor assina. Só isso. Assina, dá o abaixo-assinado e acabou. A sua ordem vai, então, fazer com que todo esse povo, esses judeus, morram. E o rei simplesmente assinou aquele decreto e acabou. Amã agora mandou que matasse todos os judeus da cidade. E quando Mordecai, lá na frente do palácio, soube que aquela lei tinha sido assinada pelo rei,
ele ficou, claro, com medo, mas mesmo assim ele cria no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Mas aí Mordecai ficou preocupado com a vida dele e preocupado com a vida de todos os judeus que moravam ali por perto, e também ficou muito preocupado com a vida da sua sobrinha, porque ele pensou, a qualquer momento vão saber também que Esté é judia, que ela é do povo judeu, e com certeza a minha sobrinha, minha filha querida, que eu criei, também vai morrer. Mordecai então mandou de Esté um recado lá para dentro do castelo, e quando Esté soube, e agora, quando Esté soube que o povo dela todo ia morrer, todos eles estavam em perigo, a vida do seu tio e a vida dela também, Esté, ela ficou pensativa. Esté agora era uma rainha, ela era poderosa, mas ela não era poderosa a ponto de fazer aquilo que viesse no seu coração sem a ordem do rei, não podia. E agora? Esté precisava conversar com o rei, mas para conversar com o rei, ela tinha que entrar lá dentro dos aposentos do rei, lá dentro do castelo, e o castelo das mulheres era separado do castelo do rei. Como era que Esté podia ter acesso? Como que Esté ia chegar diante do rei para pedir a ele misericórdia, para pedir que o rei não fizesse aquilo, não liberasse que o povo dela morresse, que o tio dela morresse e que ela morresse também? Como é que ela fazia aquilo? Como se ela não tinha acesso, se ela não podia entrar no castelo? Era um perigo. Uma mulher, qualquer pessoa que entrasse ali no castelo sem permissão do rei, era a morte na certa, era decretada a morte contra ela. Mas, crianças e adultos, olha só qual foi a atitude da nossa rainha Esté. Ela recebeu o recado do tio dela lá fora, que também conhecia o Deus soberano, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e os mares e tudo quanto neles há, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus tremendo. Como ela conhecia esse Deus, ela pensou, pronto, é a ele, eu tenho que recorrer a esse Deus. Então, crianças, Esté fez a coisa mais certa na hora do perigo. Ela convocou, mandou um recado lá fora para todos os judeus, para que todos eles, durante alguns dias, jejuassem, parassem de comer e só orassem, conversassem com Deus, pedissem misericórdia a Deus, porque Deus é vivo, porque Ele pode fazer. Então Esté mandou um recado para que todos fizessem isso. Lá fora, cada um dos judeus nas suas casas começaram a orar, interceder, suplicar, pedir clemência, pedir compaixão, pedir misericórdia a Deus. Eles não comiam e eles só oravam, todo o povo espalhado na cidade. O povo de Deus orava porque todos eles estavam à beira da morte. Esté dentro do castelo orou com sabedoria, orou com dedicação, pediu perdão a Deus dos seus pecados e foi até Deus, bem perto do trono de Deus, e entregou tudo no altar de Deus, toda a vida dela. E com a vida toda cheia de abastecimento, de oração, de força, de vigor, de poder que vinha dos céus, assim junto com toda aquela cidade que estavam orando junto com ela também, Esté teve coragem. Ela foi até o castelo, entrou naquele castelo e o rei estava lá. E sabe, crianças, existia um objeto que o rei usava chamado cetro. E esse cetro, ele simbolizava o quê? Se alguém chegasse diante do rei, lá no castelo dele, e o rei baixasse o cetro, escondesse o cetro, aquela pessoa era decretada morta. A morte vinha para aquela pessoa. Mas se o rei estendesse o cetro em direção à pessoa que entrava no castelo, aquela pessoa era liberada para entrar e conversar com ele, tinha livre acesso ao rei. E foi isso que aconteceu. O rei estendeu o seu cetro e a rainha Esté teve acesso. Ela pôde entrar no castelo. A história é longa, mas eu vou finalizar dizendo, a rainha Esté, ela então teve autoridade para pedir ao rei, ela teve abertura, ela teve liberdade, ela teve acesso, ela conseguiu chegar diante do rei e ela pediu, rei, todo o meu povo, eu sou judia também, eu sou do povo de Deus, eu sou dos judeus, o meu tio Mordecai lá na porta é judeu e Amã odeia meu tio e por conta disso ele pediu, rei, para que você assinasse aquele decreto para liberar que todo o meu povo morresse e todo o meu povo vai morrer, rei, eu vou morrer, meu tio vai morrer, por favor, rei, tenha misericórdia de mim e do meu povo, não deixe que a gente morra, rei.
E o rei imediatamente pegou um outro documento e assinou um documento dizendo que o povo de Deus agora, ele não podia desfazer a ordem dele, não é a fala dele, não é quando ele liberou para que o povo morresse, ele não podia desfazer aquele decreto, aquele documento, mas ele podia fazer outro. E ele fez um outro, dizendo que o povo de Deus podia se defender, que eles podiam lutar a favor da vida deles. E aconteceu isso. O povo judeu lutou, venceu a guerra e eles não foram mortos. Tudo isso porque a rainha Esté, dentro do castelo, ela orou ao Senhor, ela intercedeu a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus deu a ela, então, a condição de entrar no castelo, de falar com o rei e de pedir para que o rei, então, não desfizesse, mas fizesse, então, um outro decreto. E o povo de Deus, por conta da oração da rainha Esté, o povo de Deus não foi destruído, o povo de Deus não morreu. E sabe, crianças, agora nós temos que lembrar o seguinte: nós também estamos em perigo. Você está em perigo. Todas as crianças estão em perigo. Em Rio Branco, aqui no Acre, em todos os estados do Brasil, e não só isso, em todos os países do mundo, temos adultos e temos crianças em risco, em perigo por causa do coronavírus. Essa doença que veio assolando, destruindo a nossa terra. Mas como que isso vai acabar? Vamos orar.